Olá! Já imaginaram um mundo onde as sereias não são só personagens de contos de fadas, mas sim deusas poderosas que ajudam a moldar o destino de toda uma nação? Pois bem, é precisamente isso que vamos explorar. Vamos mergulhar a fundo na mitologia angolana para descobrir como as suas lendas são, ainda hoje, uma força absolutamente viva. Mas antes de mais nada, uma pergunta rápida. Quando se pensa numa sereia, que imagem é que nos vem logo à cabeça? Muito provavelmente é aquela figura dos contos europeus, certo? Mas e se essa imagem for apenas uma pequenina parte de uma história muito, mas muito maior e mais poderosa? Ok, vamos lá ver isto. De um lado temos o ideal mais eurocêntrico, a sereia branca, muitas vezes loira, que conhecemos bem. Do outro lado, a sereia banto de Angola, negra, poderosa e muito mais do que uma simples criatura. Ela é Kianda, uma verdadeira deusa. E esta comparação, claro, não é só sobre a cor da pele, é sobre a diferença entre dois mundos culturais inteiros. Então, quem é, afinal, esta deusa tão poderosa? Vamos conhecer melhor a figura central de todo este universo, a própria Kianda. A Kianda não é de todo uma personagem passiva de uma lenda antiga. Não, ela é a deusa das águas, uma entidade que é profundamente amada e respeitada em Angola. As pessoas ainda hoje lhe fazem ofrendas, o que é um sinal claro da sua presença constante e da importância que tem na vida das comunidades, sobretudo daquelas que vivem perto do mar ou dos rios. E o mais fascinante é que Kianda não é bem o nome de uma única sereia. É mais um título. É como se cada rio, cada lagoa, cada pedaço de mar tivesse a sua própria rainha, a sua protetora específica. Ou seja, a Kianda é a personificação do próprio elemento aquático. Está em todo o lado e é incrivelmente poderosa. Mas olhem que a Kianda é apenas uma das muitas figuras incríveis da mitologia angolana. Vamos agora espreitar outras histórias que nos mostram um universo cheio de heróis inesperados e de lições mesmo muito profundas. Vamos começar com a lenda do Jacaré Bangão. A história acontece na cidade de Cachito nos tempos coloniais. Havia lá um cobrador de impostos que era conhecido por ser absolutamente cruel com a população local. O povo sofria imenso com as exigências deste homem. E ao ver esta injustiça toda, um grande jacaré que vivia no rio Dande decidiu fazer algo completamente inesperado. Ele mesmo ia pagar o imposto para acabar com aquela opressão toda. Conseguem imaginar a cena? O jacaré, enorme, a sair das águas do rio, com o dinheiro dos impostos na boca e a caminhar, lentamente, em direção ao posto de cobrança. Deve ter sido um momento, ao mesmo tempo assustador e absolutamente magnífico. E o resultado? Genial! O cobrador, claro, ao ver aquela criatura imponente a cumprir a sua missão, ficou tão, mas tão apavorado que largou-se os modos cruéis e nunca mais voltou a chatear a população. É uma história fantástica sobre resistência e justiça, em que a própria natureza se levanta para proteger as pessoas. E a sabedoria destas lendas não se fica por aqui. Há outro conto, o do leão e dos dois amigos, que nos ensina uma lição incrível sobre a amizade. Na história, um amigo transforma-se em leão para testar a coragem do outro e acaba por lhe destruir a casa. No dia seguinte, pergunta-lhe por que é que ele não lutou, e a resposta é simplesmente brilhante. Meu amigo, o leão é forte como a amizade. Uau! Histórias com esta força são autênticos tesouros culturais. Bem, e como é que estes tesouros, estas histórias tão ricas e cheias de imaginação, conseguiram sobreviver ao longo de séculos, especialmente durante um período tão conturbado como o colonial? A resposta está toda no imenso poder da tradição oral. A palavra-chave aqui é oratura. Isto não é apenas contar histórias. Não, é literatura oral. É toda a tradição de preservar e de passar a cultura, a história, os valores de um povo, através da palavra falada, do gesto, da performance em comunidade. É, no fundo, uma biblioteca viva que respira. Ora, para percebermos isto a fundo, nada melhor do que esta citação do escritor angolano Manuel Rui. Ele diz que, no momento em que se passa o texto oral para a página branca, ele quase morre, porque perde tudo. Não tem árvores, não tem ritual, não tem som, não tem dança. Manter as histórias vivas, na sua forma oral, foi uma forma de resistência, um ato de preservar uma cultura que o colonialismo tentava a todo custo apagar. E depois da independência de Angola, esta tradição riquíssima não desapareceu. Longe disso. Na verdade, ela renasceu de uma forma completamente nova, saltando das fogueiras das aldeias diretamente para as páginas dos livros.
Escritores como o Papetela, Manuel Rui, Luandino Vieira, nomes gigantes, fizeram algo revolucionário. Eles foram mergulhar de cabeça na oratura e trouxeram figuras como a Quianda para a literatura moderna. E não estavam só a recontar histórias antigas, estavam a usar estes mitos ancestrais para ajudar a forjar uma nova identidade nacional para Angola. E é aqui que o ponto se torna crucial. Na literatura, a Quianda transforma-se. A sua voz, que antes era o sussurro das águas, torna-se um verdadeiro grito rebelde. Ela deixa de ser apenas uma divindade para se tornar numa alegoria poderosíssima para a resistência, para a ecologia e para a recuperação da alma de uma nação que lutava para se reencontrar. E com isto tudo, chegamos finalmente ao coração da questão. Estas histórias são muito, muito mais do que simples entretenimento. Elas são, na verdade, a base daquilo que significa ser angolano. Estes mitos são o alicerce da angolanidade. Esta palavra capta a essência da identidade cultural de Angola, que é uma mistura complexa de tradições, de histórias e de sentimentos. Lendas como a da Quianda são uma ponte para o passado, claro, mas são também uma ferramenta para construir o futuro, para inspirar a arte, a música e o pensamento de hoje. Então, em resumo, a viagem de um mito como o da Quianda é, no fundo, a viagem da própria nação. Começa como uma tradição oral sagrada, a oratura, depois sobrevive como uma forma de resistência cultural, a seguir renasce na literatura como um símbolo nacional e, por fim, consolida-se como um dos pilares da identidade moderna, a angolanidade. Um percurso incrível. E isto tudo deixa-nos com uma última reflexão. A história da Quianda mostra-nos o poder que os mitos têm para definir uma nação. E a questão que fica no ar é: que histórias definem o mundo de onde cada um de nós vem? Quais são os mitos, grandes ou pequenos, que moldam a nossa própria identidade?